Olá, está no ar o Deixa Ela Falar, da Câmara Municipal de Parnamirim. Eu sou Priscila Adélia, aqui comigo a vice-presidente da Casa Legislativa, a vereadora Rárica Bastos. A nossa convidada para o episódio de hoje é a professora doutora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, do IFRN, a coordenadora da pós-graduação em uso sustentável dos recursos naturais, Sheila Lucena. Sheila, seja bem-vinda ao nosso programa. Agradecer o convite, dizer que é uma honra a vereadora Priscila e estamos aqui para colaborar com o podcast, né? Deixa Ela Falar e trazer um pouco da nossa experiência no IFRN e como que nós estamos enfrentando alguns desafios diários, né? Nos nossos municípios e até mesmo no nosso lar, na nossa casa, né? Vereadora, uma satisfação estar aqui mais uma vez, mais um programa especial. Priscila, a nossa convidada é cheia de energia e ela realmente consegue juntar a profissão, a função de educar, de qualificar os nossos alunos, aí, os alunos do IF, de Parnamirim também, mas Natal, acredita? Parnamirim, Currais Novos, Natal, Lages, aonde me chamar eu tô, sou IFRN, né? Mas também de fazer a coisa acontecer. Então a gente tem muito que ouvir nesse que é o mês de junho verde, e durante essa semana, que é a semana alusiva ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Então nós temos muitas ações aqui na Câmara Municipal voltado para a sensibilização e a importância de ações que traduzam a necessidade de que o meio ambiente tem frente às proposições legislativas e até mesmo o posicionamento de cada um de nós como cidadãos. A professora Sheila é uma professora com reconhecida atuação em diversos temas nas áreas de economia circular, reaproveitamento dos resíduos sólidos, educação ambiental e uso sustentável dos recursos naturais. Mas, Sheila, como é que a sustentabilidade entrou na sua vida? Em que momento você decide trilhar esse caminho? É interessante, né? Porque quando eu decidi fazer biologia, eu queria ser do Greenpeace, queria estar ali na linha de frente, defendendo o nosso planeta, os recursos naturais, que antigamente nós achávamos que eles eram infinitos, né? E hoje a gente já para refletir, já para pensar que as nossas ações podem acabar com esses recursos. E o que são esses recursos naturais, né? Nossa água, nosso vento, nossa luz solar, tudo que nós recebemos gratuitamente, mas que nós precisamos usar com consciência, né? Então, a minha formação mesmo é na área da biologia molecular, meu doutorado, e aí quando eu retorno para o IFRN como docente, a identidade do campus era ambiental. Né? Era toda uma questão ambiental, porque quando eu fiz esse doutorado, eu trabalhei com muitas questões na área de saúde e isso me permitiu aprender ferramentas da biologia molecular, como, por exemplo, estudar genes do bioma caatinga, aplicar essas ferramentas hoje na área ambiental. Então, foi uma decisão assim, impulsionada desde jovem, né? Em relação, eu sabia que tinha a biologia no meio, né? E aí veio primeiro saúde e depois eu acabo retornando para a questão ambiental, envolvendo essas temáticas de sustentabilidade. Mas o IF foi, assim, com certeza, um divisor para essa retornada, para essa questão aí da parte ambiental na minha vida, para esse retorno, né? Pri, e esse tema, o tema da gente é basicamente Mulheres pelo Clima, não é isso? A participação feminina, a liderança feminina e Mulheres pelo Clima. O que é que a gente poderia ter de você através disso? Que perspectiva, qual posicionamento você se coloca frente aos desafios climáticos que nós estamos enfrentando hoje? Nossa, aí eu falo como a professora Sheila pesquisadora, né? Existem dados estatísticos que são alarmantes. 80% das mulheres que se envolvem com desastres ambientais, que são afetadas diretamente com emergências climáticas, que hoje já não falamos mais em mudanças, né? Já é algo que transcende essa questão da mudança, já é uma emergência, então mulheres, elas são muito afetadas. Então, a visão da mulher na gestão, sabemos que um primeiro passo é envolver, é trazer a mulher para esses ambientes de tomadas de decisão, mas são elas que estão na ponta. Mais na frente, eu acredito que vamos conversar um pouco sobre tecnologias sociais, então, compreender o território e inserir a mulher
como protagonista. Ela precisa fazer parte da solução, já que elas são as mais afetadas diante dos problemas, né, que enfrentamos quando a gente pensa, por exemplo, nos desastres ambientais. E nesse dado alarmante, 80% das pessoas que são impactadas com desastres ambientais são mulheres. E o que é essa emergência climática? Eu achei interessante você falar agora que a gente começa a chamar justamente a emergência climática, não são mais mudanças climáticas, né? O que é essa emergência? Como é que a gente pode enxergar, como é que ela impacta o nosso dia a dia? Eu trago um exemplo prático, né? Eu trabalho ali no IFRN, Natal Central, do lado de um dos shoppings mais movimentados, uma avenida muito movimentada. Todas as vezes que nós vamos atravessar a rua, nesse cruzamento existe uma árvore. Todos correm para a sombra dessa árvore para esperar o semáforo abrir. Ninguém quer ficar no sol. E do lado, muito próximo ali a esse cruzamento, nós temos um bosque, que é uma área verde dentro de uma área urbana. Então, como isso faz diferença no aumento de temperatura, Priscila? Então, a gente está vendo essa emergência. Antigamente, a gente encontrava essas enxurradas, essas enchentes, em espaços maiores para acontecer entre uma e outra, né? Mas hoje em dia essa emergência ela já está ali na nossa porta. É uma lagoa de captação que inunda, né? Por causa de um sistema de drenagem. Nós temos a questão do aumento dos oceanos entrando nas casas, no litoral de Parnamirim, por exemplo, né? A gente consegue já visualizar isso. Então, eu chamo e podemos já identificar como emergência, porque está cada vez mais próximo da nossa realidade. E aí reforcei, né, com a questão de um aumento de temperatura, de enchentes. Então, isso, secas extremas no semiárido, não podemos esquecer do processo de desertificação no nosso bioma Caatinga. Verdade. E se a gente parar para pensar sobre Parnamirim, quais seriam as principais os destaques, né? Você que já trabalhou aqui, você que já permeou todo o nosso litoral, também tem projetos de atuação dentro da cidade de Parnamirim. Nós tivemos também um doutorando, foi um mestrando que trouxe um estudo comparativo com Parnamirim, trouxe dados de resíduos sólidos. O que Parnamirim tem? Qual o cenário de Parnamirim diante dessas mudanças climáticas? Vamos falar do mestrando, né? Na verdade, a gente fala um pouquinho da coleta seletiva. Ele estudou o potencial que Parnamirim tem de implementar uma coleta seletiva. E o dado dele mostra fortemente que nós enterramos aproximadamente 500 mil por mês. Mas como assim, professora? Esse resíduo ele poderia ser reciclado, poderia ser vendido. Então, ele fez esse levantamento, ele identificou, nós temos aí 7% dos municípios do estado do Rio Grande do Norte que tem essa possibilidade, que tem ações relacionadas à coleta seletiva. Parnamirim é um deles. Nós temos estrutura como secretaria, né, que poderia fomentar essa coleta de maneira mais efetiva. E aí existe um dado, foi feito um levantamento, a gente chama na pesquisa de análise gravimétrica. O que é feito, professora? A gente levanta tudo que tem de resíduo. Então, eu sei quanto que tem uma estimativa de plástico, de papelão, de vidro. E o papel do aluno, da pesquisa do aluno, foi calcular quanto que, eu tenho 10 toneladas de vidro, quanto custa isso se eu fosse vender? Então, esse levantamento dele, desse dado, da pesquisa de mestrado dele, mostra que nós enterramos aí, se estivesse vendendo, né? Não seria um passivo, seria um ativo, né? A gente estaria lucrando com esse resíduo. Então, é um dos trabalhos que foi desenvolvido no programa de pós-graduação lá, que eu coordeno, do IFRN Campus Natal Central. Tem as praias também, né? Que eu preciso falar das praias. Nós fizemos um trabalho, um projeto chamado Onda Limpa, e temos uma caracterização de várias praias do litoral da Grande Natal, mostrando que cada uma tem seu perfil. Algumas muito contaminadas com microplástico, outras com apetrecho de pesca, e esse lixo ele comunica. Esse apetrecho de pesca, por exemplo, é uma forte evidência que nós precisamos fazer educação ambiental com os pescadores, né? Aonde tem microplástico, nós precisamos compreender
como que esse microplástico está se concentrando na cadeia dos oceanos, né? Então, ele acaba chegando no nosso sangue, já existe registro no nosso DNA. Isso, pesquisas recentes. Imagine isso a longo prazo. Ainda não temos resultados que comprovem como que vai ser o desenrolar dessa nossa contaminação, desse nosso contato com o microplástico. A vereadora Harika tem uma atuação importante com os catadores, com essa questão da preocupação com a coleta seletiva. Que análise a senhora faz então, Harika, aqui de Parnamirim, de que forma como é que a gente está hoje, como é que a gente consegue avançar, o que é que falta, o que é que precisa? Na realidade, a luta é nossa, né, Sheila? Sheila também faz parte dessa luta. Nós somos entusiastas da coleta seletiva como uma perspectiva de potencializar as ações para o meio ambiente, porque é uma regra de 3 simples, eu já falei isso para vários prefeitos, e eu acredito que quando a gente coloca a matemática no meio e começa a entender que se enterrar menos lixo, potencializar as questões da reciclagem, do potencial de reciclabilidade dos materiais, a gente consegue diminuir as contas. A gente está falando que hoje a gente tem uma despesa fixa de mais ou menos 6 milhões com coleta seletiva, com manejo de resíduos sólidos. E se a gente tira disso os 30% que é passível de reciclabilidade, a gente está falando que o município vai economizar e vai direcionar esse recurso para outras atividades, como projeto de arborização, de infraestrutura nas cidades, de uma coleta seletiva muito mais organizada. A gente está falando de uma cidade que pode sim ser sustentável e a partir daquilo que nós descarregamos, enterramos, porque hoje, Priscila, tudo que é coletado em Parnamirim, hoje Parnamirim é uma das cidades que nós não temos lixões, das 167 cidades do estado, mas a gente enterra tudo. 100% do nosso resíduo é enterrado. Nós iniciamos, inclusive, no IFRN, quando atuávamos como secretária adjunta de serviços urbanos, um projeto para a retirada do resíduo de poda, porque também era um resíduo que era enterrado. E a gente iniciou e 45% desse resíduo produzido no município passou a ser triturado e utilizado nos canteiros centrais como humus para adubo. Então, assim, são ações como essas que vão retirando do poder público o ônus da despesa que é nossa, porque existe uma responsabilidade compartilhada. E isso a gente está falando dos grandes geradores, dos condomínios, das empresas que precisam cumprir a legislação. Porque se a gente falar de legislação, que é um tema que a gente vai tratar lá na frente, essa legislação há, mas a gente precisa do cumprimento, do posicionamento do poder público e do posicionamento também do indivíduo. Porque as questões ambientais, isso eu falava ontem na audiência pública, não se trata de militância, se trata de sobrevivência, é uma urgência que a gente está falando aqui. Porque nós já estamos sentindo na pele. Sheila, quando a gente fala em reaproveitamento, como é que então a gente faz com que esse lixo que a gente produz em casa, com que ele não seja um problema, mas que ele vire então uma solução? Esse resíduo que nós produzimos em casa, 50%, ou seja, metade desse resíduo, ele pode ter uma destinação adequada. Ele pode ser parte orgânica, que é o resíduo da nossa cozinha, né? Desde que exista uma separação, né? Então, vamos iniciar do zero? Vamos. É o seco e o molhado, né? Então, a gente consegue, inclusive, observar como que a nossa residência produz lixo, vamos chamar assim, né? Mas que é um resíduo, existe uma diferença. Esse resíduo eu consigo dar uma aplicação para ele, eu consigo reutilizar. Então, na nossa casa, eu estou trabalhando a educação ambiental com o município de Lages, né? Algumas crianças, um trabalho junto com as eólicas, né? E tem um fundo de infância, o apoio, né, do fundo de infância ao adolescente. Uma parte a gente vai trabalhar resíduo orgânico. Então, basta separar e quem mora em casa, por exemplo, consegue enterrar, colocar um pouco de folha e cavar um buraco e enterrar, e ele vai entrar num processo de decomposição que a gente fala natural. E o resto, plástico, vidro, papelão, desde que ele não esteja contaminado com o resíduo orgânico, nós conseguimos destinar. Em Parnamirim, nós fizemos levantamento, existem catadores avulsos, existe iniciativa, né, para coleta seletiva, e a gente consegue começar a mover, porque a gente muitas vezes fica esperando, e é uma das coisas que eu mais escuto, vereadora e Priscila, eu separo, mas a coleta vem
e junta. Mas eu fiz a minha parte e aquele que eu separei, ele fica na minha calçada, muitas vezes ele vira a única fonte de alimento daquele catador. Nós vivenciamos durante a entrevista do trabalho do João Paulo, né, que foi nosso aluno de mestrado, dado que eu comentei, 500 mil enterrado mensalmente. Então, cuidar desse resíduo, Priscila, na nossa própria casa, separando o seco e o molhado, acho que seria o primeiro passo. E uma iniciativa que, às vezes, parece mínima, mas se não começar no território, na minha casa, como que eu vou mudar o global? Verdade. Falando em global e falando de educação ambiental, eu queria que a gente pudesse fazer um recorte do macro para o micro. E até mesmo no micro, quando a gente fala sobre educação ambiental em casa, a potencialização dos espaços verdes, até mesmo em áreas verticalizadas, mas também da reciclagem, mas falando numa perspectiva global, como o Brasil e como um quintal global, né? Estamos no sul global e o Brasil é tratado como o pulmão do mundo, mas a gente sabe que os nossos biomas estão sendo, e você como professora da área da biologia, da macrobiologia, está sendo tratado como uma área de experimentação. Todos vêm aqui, se aproveitam daquilo que a gente tem, de todos os nossos biomas, retiram todos os nossos ensinamentos ancestrais, inclusive, exato, porque os povos indígenas têm trazido esses ensinamentos, mas pouco fica para a gente, porque a gente está naquele processo de consumo, de modificação das paisagens. Nós preferimos uma paisagem modificada do que uma paisagem natural, nós preferimos o concreto do que o próprio bioma da caatinga, mas a gente sabe que o planeta sobrevive através das estratégias do Brasil. Como é que essa educação ambiental ela pode ser difundida de maneira a que você entenda que o Brasil é um celeiro de grandes alternativas de sobrevivência para o mundo e que pequenas ações modificam a permanência e a sobrevivência da gente, né, enquanto seres vivos? Com certeza. A importância do nosso bioma. E vamos trazer aqui para a nossa realidade, a Caatinga. Nós sabemos que temos Mata Atlântica aqui também, que já foi muito devastada. É uma questão de pertencimento, sabe, Harry? Que a gente chega nas escolas para trabalhar com as crianças e o nosso objetivo é fazer com que eles virem multiplicadores, que eles se sensibilizem. Então, o nosso grande papel, e aí eu falo enquanto educadora ambiental, é fazer com que eles percebam que eles fazem parte do problema. Porque é interessante, algumas das atividades que a gente trabalha, metodologicamente falando, são desenhos. Eu gosto muito de contar esse exemplo porque me sensibilizou demais. Eu peço para o aluno fazer um desenho. Coloco um tema sobre lixo e ele desenha suas ações relacionadas com o lixo. Então, percebam, ele desenha o lixo fora da lixeira, ele desenha o animal marinho, a tartaruga contaminada, e aí eu chego para ele, então percebam que ele tem a percepção do problema, certo? Quando ele faz o desenho mostrando o lixo fora da lixeira. E aí eu pergunto para ele, mas quem jogou esse lixo fora da lixeira? Aí ele para, minha prima, minha vizinha, meu irmão, ele nunca fala que foi ele. Então, ele tem a percepção que o problema existe, então, mas ele não... Como é que ele vai pensar na solução? Como é que ele vai virar um multiplicador desse conhecimento, né? Se ele não se sente parte da solução. Então, resgatar, né? Quando a gente trabalha a educação ambiental, a importância desses nossos biomas, e aí estávamos comentando, né, nos bastidores, que o nosso bioma Caatinga, existe muita gente fora do país querendo compreender quais são os genes que existem no nosso bioma que faz com que essas plantas elas sejam resistentes ao estresse hídrico. Isso é uma riqueza que a gente não consegue mensurar, e aí talvez seja algo aí da questão da colonização, né, da gente valorizar muito o que vem de fora e não valoriza o conhecimento tradicional. Aí a gente entra na etnobotânica, né, a questão dos chás e moléculas que são identificadas na academia, e aí existe... A CAPES já percebeu isso, né? A CAPES é quem controla os programas de pós-graduação no Brasil. Então, existe hoje, Harry, uma cobrança muito forte para que a pós-graduação impacte socialmente. Como é que a gente vai impactar? A nossa pesquisa hoje, eu, enquanto profissional, eu não posso ser uma pesquisadora mais de laboratório, de bancada. Eu preciso ir até o meu território e compreender. Aí a gente entra na questão aí do conhecimento tradicional. Quem que está lá na ponta
Quem é que entende sobre o bioma Caatinga? É o mateiro que está lá há 15 anos. Então, gente, é um apelo assim, que eu faço para a gente valorizar a nossa cultura, nossa ancestralidade, para que a gente possa reconhecer o papel dos nossos biomas, da nossa biodiversidade. Eu vou falar em biodiversidade, gente, a gente vai passar o dia inteiro. Falar do Brasil, né? Então, nós somos um país biodiverso e como nós precisamos nos apropriar desse conhecimento. Em relação à água, existe uma preocupação, na verdade, para quem mora em Parnamirim, Natal, eu acho que nem tanto, mas eu cresci numa cidade chamada Alexandria, no Alto Oeste, de 16 mil habitantes, que eu lembro que com 7 anos eu ia com a minha mãe para o carro-pipa pegar água, porque a gente não tinha água todo dia na torneira. Quem mora em Natal, em Parnamirim, tem água todo dia na torneira. Então, aí as minhas sobrinhas que moram em Natal, quando eu vejo que elas estão tomando banho e demorando, eu digo, menino, você vai acabar com a água do planeta, viu? Não é a melhor abordagem, mas para dar um susto, para que ela perceba que tem fim, vai ter limite. Como é que a gente sensibiliza também para essa questão da água? Um recurso muito escasso, especialmente na região do Seridó. Eu sou seridóense, né? Sou de Caicó, então sensibilizar é um desafio, não só para a água, né? Mas para toda a questão dos recursos naturais e toco de novo no ponto desse pertencimento, né? Compreender o papel. Gente, aí vamos pensar na mulher, né? Que está ali, a líder da família, primeira que é impactada quando falta água, né? E você falando, Priscila, como sensibilizar para a questão da água é um desafio, mas é sentir na pele, né? Como que a gente sofre quando a gente não tem um recurso natural que é a água. É uma pergunta difícil essa sua. É difícil, é difícil, mas é real, porque quando a gente fala sobre política pública, por exemplo, como quando a gente fala sobre direito à água, direito à oportunidade de ter salubridade, a gente vai ver que alguns critérios vão ser priorizados. Em uma crise hídrica, por exemplo, as casas elas vão ter um racionamento específico, porque a gente tem que atender os hospitais, nós vamos ter que atender as áreas de maior demanda. Que é o que acontece no Alto Oeste, no Seridó. Né? Isso. Então, assim, a realidade ela precisa ser vivida na pele. Quando a gente fala que tradicionalmente do idoso, né, dos pais, quando dizem, vai acabar a água, o planeta vai acabar a água por sua causa. As pessoas não vão ter esse pertencimento porque você abre a torneira e a água está lá. Só que a gente não vai falar sobre ter água, falar sobre a qualidade da água. Hoje, a região metropolitana sofre com a qualidade da água, porque nós não temos mais. E a tendência que a água vire um instrumento privilegiado, porque é o que está acontecendo, né, é real. É real. Então, esse alerta acontece por causa da escassez. Vocês estavam falando aqui, eu estava me deleitando quando você falava sobre a experiência de quem movimenta a terra, de que a academia está se inclinando a gerar impacto. Parnamirim era conhecido pelas mangabeiras. Eu me lembro que minha avó dizia que quando vinha para cá, vinha no trem, porque saíam os trens lotados de mangabeiras. E as mangabeiras, elas praticamente acabaram, porque a mangaba ela tem um processo de geração de muda diferente das outras. A gente não consegue plantar a semente da mangaba e ela germinar. Ela tem um processo, muitas vezes, feito pela raposa, por animais que comem a mangaba, fermentam o processo da semente e a partir das fezes desses animais é que ela flora. Então, assim, como a fauna já está prejudicada, como não se existe mais esses animais, a gente tem uma redução das espécimes de mangaba. E isso tem acontecido. As coisas elas vão desaparecendo e nós não estamos percebendo que as mudanças climáticas, o impacto da alteração climática já começou. E a água é o próximo instrumento. Quando nós começarmos com os racionamentos por bairro, que a gente só vai ter água em determinados bairros, como passa a coleta do lixo. Né? A coleta do lixo dos bairros são 3 vezes por semana. Quando começar cada bairro ter o racionamento da água, quando isso começar a virar uma realidade, porque a qualidade da água não está mais... Porque nós não estamos tendo controle, nós usamos esse bem como se fosse permanente, e não é. É um bem limitado, apesar de nós termos aí praticamente 40% de todo o nosso, na cobertura, mais de 60% na realidade, sermos de água. Mas isso, qual é a qualidade dessa água? A gente estava conversando anteriormente, os oceanos hoje pedem socorro. As algas hoje, por causa do aquecimento global, por causa da toxicidade dessas águas, tem gerando uma contaminação dos alimentos dos nossos oceanos. E os nossos rios, como estão recebendo esgoto in natura, nós temos todo um problema na água. Então, assim,
cuidado que esse bem que parece ser tão fácil, tão prático, ele tem sido escasso, e essa é uma das consequências que a gente vai sentir verdadeiramente na pele. Gente, em relação ao lixo eletrônico, né, que é uma preocupação atual, mas já de algum tempo, né, não tão atual assim, a gente sabe que hoje em dia a tecnologia está na mão de todo mundo, e a gente possui vários dispositivos. A Câmara tem uma parceria, vereadora, com o IFRN, e que reúne esse lixo e doa para a instituição fazer um descarte apropriado, porque precisa, não é simplesmente jogar no lixo comum ali, que o caminhão vai passar recolhendo. Como é que funciona essa parceria? Por que é importante que a gente tenha esse cuidado com o lixo eletrônico para que ele não contamine outras áreas, né? Comprou, gerou. É a perspectiva do consumo. Se você comprou, você gera. Em um determinado momento, aquele celular que você comprou, ele vai entrar na obsolescência programática. Já existe isso programado. Ele foi feito para acabar em alguns meses. Você comprou, isso vai virar um resíduo. E hoje nós temos um avanço muito rápido, porque a tecnologia ela vem se adequando às necessidades dos seres humanos, a cada vez mais as mudanças dos equipamentos, as baterias elas cada vez mais se alteram, tem os carros elétricos, nós temos telefones de última geração, TVs que mudam a todo momento a concepção da transmissão das imagens, os pixels. Nós queremos qualidade, nós queremos cada vez mais produtos que facilitem a nossa vida. Comprou, gerou. E é que a Câmara Municipal, vendo isso, entendendo isso, nós precisamos alterar a todo momento e transmitir para a população aquilo de melhor. Tudo que nós geramos aqui, tudo que fica acumulado, a gente acaba enviando para o IFRN, uma parceria que nós temos. Então, hoje não, amanhã, na realidade, durante essa semana do meio ambiente, nós vamos fazer a entrega dos RRE, que são resíduos eletroeletrônicos, para o IFRN, e a partir dessa entrega, nem tudo se torna rejeito. E nem tudo, e na verdade nada é descartado. Eles fazem o reaproveitamento dos materiais, fazem a composição de novos materiais. Essa é a reutilização desses produtos para que novas pessoas tenham acesso, para que os alunos possam entender que aquilo que era a composição de uma máquina pode se tornar aí a composição para outra, e os materiais que são inservíveis, eles passam para a cadeia produtiva, para a indústria e voltam a ser novos materiais. Isso é economia circular, isso é logística reversa, isso é a política nacional fazendo valer, e o comprometimento da Câmara Municipal em ser sustentável, encaminhando, porque resíduo eletrônico é altamente contaminante, e ele não pode ser manipulado por catadores de materiais recicláveis. É uma especificidade. Hoje a gente está vendo que, como o cinema nos ajuda, né, a concepção do césio, né, do desastre ambiental do césio, que hoje o Brasil tem conhecido essa história através do cinema, porque antes os catadores de materiais recicláveis que adentraram num espaço que parecia ser abandonado, começaram a retirar os materiais e ali encontram uma máquina de ultrassonografia, uma máquina que a partir foi descartada, na verdade foi deixada, abandonada e sem nenhum tipo de critério, acaba contaminando toda uma cidade e gerando um dos problemas ambientais, né, de descarte mais severos do planeta. E hoje o cinema traz isso para alertar sobre a importância do catador, a importância da destinação correta dos resíduos. Excelente. Pode falar, Sheila. Aí eu queria parabenizar e agradecer por essa aproximação com o ensino, a pesquisa e a extensão, né? Nesse exemplo da doação desse resíduo eletrônico, o estudante ele pode vivenciar ensino, pesquisa e extensão a partir do que poderia ser um problema ambiental. Em que sentido? Ele pode, nas aulas, ele pode utilizar, montar, desmontar. No Natal Central, que é um pouquinho diferente de Parnamirim, tem um projeto lá que nós recebemos o lixo eletrônico também, mas assim, de 10 computadores, nós conseguimos montar um e doar para uma escola municipal, por exemplo, né, que não tem acesso à tecnologia, um exemplo, né, da região mais carente. Então, nesse momento, quem vai fazer esse desmonte? Quem vai ter acesso a essas peças, né? Então, o estudante, ele está muitas vezes fazendo uma disciplina que é teórica, e aí ele tem a oportunidade de desmontar, de montar, de juntar, de avaliar quais são as peças que estão funcionando. Então, ele está vivenciando ali o ensino. A extensão, quando eu levo esse computador para doar na comunidade. E a pesquisa, a gente sabe que existe nesses componentes aí, desses resíduos eletrônicos, ouro,
cobre. Então, o que a gente pode desenvolver, o que pode fazer, um levantamento, né? Então, percebam como é importante. Mencionamos já anteriormente que nós queremos nos aproximar da sociedade para entender a dor da sociedade, aí falo enquanto pós-graduação, mas é o papel do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e de todos os institutos, ele está na lei de criação, no DNA do Instituto, fomos criados para os desvalidos da sorte, é forte, mas a gente quer entregar uma profissão, né, quer formar um cidadão integral. Então, são a partir dessas parcerias, vereadora, que nós nos aproximamos para entender a dor da sociedade e levar soluções que não são artigos. A gente sabe da importância de um artigo, aí a gente entra no mundo aí de um pesquisador, né, que é cobrado para isso também, mas o novo profissional, enquanto pesquisador, ele precisa estar próximo da sociedade e compreender problemas de emergência climática, entregar uma tecnologia social, e é isso que a gente precisa, juntar as mãos, somar forças, e aí entre quem está lá na ponta, né, representando o povo, e nós que estamos na academia, transpor esses muros da academia. E aí eu falo enquanto extensionista que eu sou apaixonada, né? Pensando nisso, eu estou vendo que o exército está aumentando. Isso está me deixando muito feliz, porque a gente sempre sofre, Priscila, com a ideia de que ambientalista é militante. E não é sobre militância, é sobre permanência. Todo mundo fala sobre como nós comprávamos pães, antigamente era no saco de papel, quando a gente ia fazer a troca da garrafa, do refrigerante, existia um modelo de sobrevivência. A gente talvez não estivesse tão próximo da natureza porque a gente estava muito preocupado em crescer. Hoje, a gente quer retornar e a gente não consegue, a gente não sabe o caminho de volta. E saber que nós estamos formando cidadãos que, além de estruturados academicamente, eles têm esse papel social, essa relevância social, isso é muito importante. Porque o planeta a gente precisa deixar, a gente tem um débito com a geração futura e ele precisa ser sanado. Nós estamos mergulhados no consumo e a gente não vai deixar quase nada para quem vier após aí. Vereadora, em relação às políticas públicas que a gente tem aqui em Parnamirim, quais a senhora destacaria e ainda no que é que falta, o que é que a gente precisa avançar? Parnamirim tem uma estrutura de políticas públicas ambientais muito segmentadas. Como muitos vereadores, quando passam pela Casa Legislativa, até mesmo os prefeitos, vão acompanhando a dinâmica federal, a dinâmica do Estado, a gente criou uma coxa de retalho. São pequenas frações de importância. Um que se portava com as questões voltadas ao litoral, outros que particularmente desenvolviam alguma coisa ali na área da educação com relação aos rios, mas nada que venha como uma política guarda-chuva. E isso causa uma desestrutura na execução das políticas, porque a gente não encontra um arcabouço que seja fortalecido dentro do município. Acabamos usando e nos valendo das políticas nacionais, apesar de a gente ter avançado muito com relação às políticas de implementação de coleta seletiva, da necessidade de se ter espaços para discutir a emergência climática, as questões também de valorização dos profissionais, porque a execução da política demanda também da estruturação das secretarias para um processo de fiscalização, para um processo de reestruturação da política. Nós não vemos isso como prioridade de gestão. E a legislação acaba ficando em segundo plano. Porque quando se existe uma gestão municipal pautada na preservação ambiental, no desenvolvimento sustentável, entendendo que meio ambiente não tem nada a ver com congelamento de construção ou de avanço e desenvolvimento, não é isso. A gente está falando sobre permanência. Parnamirim é uma cidade que tem um perfil muito sutil com relação ao meio ambiente. Nós temos uma cidade que é essencialmente conhecida por ser uma cidade cortada por rios, mas também somos cortadas por BRs. Nós temos uma estrutura de litoral, nós temos uma faixa de Mata Atlântica ainda remanescente. Então, Parnamirim ainda tem um quilombo, Parnamirim tem uma atuação ribeirinha muito forte, tem a presença dos pescadores. Então, como é que uma cidade como essa, que tem uma dinâmica ambiental, que viveu aí o buraco azul, porque o nosso lençol freático ele é muito singular, é muito próximo à base dos processos habitacionais, dos avanços da cidade. E aí, como é que essa cidade não pensa o meio ambiente, não se reestrutura e potencializa isso como a cidade sustentável da região metropolitana?
Eu sempre lancei isso. Parnamirim deve ser. Nós temos áreas ainda que são passíveis de um fortalecimento para a construção de parques ambientais, áreas que a gente pode... Áreas verdes muito relevantes. A gente tem espaços que foram, inclusive, doados para que isso possa ser mantido, porque toda a extensão dos rios ainda pode ser preservado. E aí o que nós vemos é que nós temos uma estrutura, um marco legal que atende às realidades emergenciais, contudo, a gente não consegue avançar. Aí o nosso mandato tem feito o exercício doloroso, porque para se fazer uma política guarda-chuva, nós precisamos fazer um estudo e um apanhado de tudo que se tem, para que a gente apresente para o município de Parnamirim um arcabouço um pouco mais sólido, consistente, dizendo o que é que nós temos, o que é que precisa. Isso a gente apresentou agora com as políticas cemiteriais, nós apresentamos com um plano de uma lei sobre arborização urbana, e nós vamos agora preenchendo essas lacunas. Mas é um trabalho muito árduo, mesmo porque meio ambiente não é essa prioridade. E a gente fala, meio ambiente está diretamente relacionado à saúde pública, à segurança pública, à educação e principalmente à vivência e à convivência da cidade. Vereadora, e dentro dessa programação do Junho Verde, a Câmara realiza uma sessão solene de iniciativa do seu mandato para homenagear justamente essas pessoas, instituições que são parceiras nessa luta pela sustentabilidade, né? Pela defesa do meio ambiente. Como é que vai ser essa sessão solene? É uma comenda do mérito ambiental que vai ser entregue àqueles instituições ou pessoas que fazem a diferença no município de Parnamirim através da sua atuação direta. Essa comenda ela foi criada e nunca tinha sido startada aqui na Câmara Municipal, mas esse é o momento da gente evidenciar essas pessoas. Durante essa semana também nós vamos ter o estabelecimento da Frente do Meio Ambiente, que nós não temos uma comissão específica para discutir os projetos e verificar as dinâmicas da Casa Legislativa com relação às questões ambientais, mas nós não tínhamos uma frente que atuasse diretamente às questões ambientais. Então essa semana está cheia de muitas ações concretas que possam demarcar que nós precisamos colocar as questões ambientais, a emergência climática como um enfoque do município de Parnamirim. A gente está chegando ao final da nossa conversa, mas antes disso, Sheila, tecnologias sociais, o que é isso? O que é que representa? Por que é importante? Como é que funciona e se aplica ao nosso dia a dia? Falamos um pouco, né, já sobre tecnologias sociais, são soluções que a própria comunidade enxerga. O caso das mangabeiras talvez pudesse virar um empreendimento, né, resgatar esse conhecimento tradicional, um dessalinizador de baixo custo, que é que tira o sal da água, né? Então, são tecnologias, não necessariamente que a gente fala high, né? Que tem muito conhecimento ali tecnológico envolvido. Não é necessariamente isso. Eu queria registrar assim, que o ponto forte é que precisa ter a participação da sociedade para que a gente possa impactar. Então, são soluções pensadas para problemas do território baseado no conhecimento da sociedade. E o que é que a gente pode fazer agora, hoje, pelo meio ambiente? Que mensagem, então, você tem para deixar para essa mulher que quer ser líder, quer ser uma liderança nessa área, ou para essa mulher que quer apenas apoiar ali, dar um suporte para esse cidadão que está nos assistindo? Que mensagem você poderia deixar para convocar essas pessoas, para elas se tornarem agentes e ajudar vocês duas, né, que são mulheres ativas em defesa da sustentabilidade, para que a gente possa avançar cada vez mais? Pois é, né? Parnamirim tem uma prefeita, temos a presidente da Câmara, né? Então, que inspiração nós temos, né, no município de Parnamirim. E Harika, desde que eu conheço ela, vou chamar de Harika, né, e a vereadora Harika, defendendo essas pautas ambientais, como que ela conquista esse lugar de destaque, e é o que a gente vem falando no podcast inteiro, de pertencimento, de nós reconhecermos, né, enquanto cidadãos que querem estar ali pensando nessas emergências climáticas. Então, são temas ainda que precisam ser feitos, assim, trabalhos de formiguinha. Não é fácil, Priscila, mas essa reflexão para quem está em casa, para quem vai pensar agora no seu lixo seco e molhado, para quem vai pensar ali no seu quintal, no que eu posso usar ali desse meu resíduo para diminuir a quantidade de resíduo que vai para o aterro, que nós sabemos hoje que gera um custo para o município. Então, é tão ampla a sua pergunta, mas eu queria caminhar assim, para o final,
parabenizando e dizendo realmente assim de como é bom ter espaços como esse aqui. Eu acho que esse foi um degrau, falamos no trabalho de formiguinha, né? Foi algo hoje que fica registrado como legado do mandato da vereadora, da prefeita, são mulheres atuando, né, em espaços de liderança. E não basta estar lá, né? Tem que estar no território compreendendo as dores e aí, no nosso caso, permeando a pauta ambiental. São essas mulheres que precisam dar as mãos. Acho que para fechar minha fala, né, independente se são questões ambientais, somos o sexo frágil, será, né? Então, são essas mulheres aí, nós somos maioria, nós somos mais de 50% da população do Brasil. Eu pesquisei, né, fiz o dever de casa de Natal de Parnamirim. Então, precisamos ocupar esses lugares de destaque. Muito obrigada pelo convite. Vereadora, uma satisfação estar aqui. Obrigada por essa oportunidade, né, de conhecer Sheila e aprender um pouquinho mais. Desde que eu conheci a vereadora Sheila, eu tenho olhado para o meu lixo de forma diferente, tentado fazer a minha parte, é verdade. Mas deixa eu dizer, eu trouxe aqui para vocês alguns mimos, na realidade, o resultado. Eu acredito que o meio ambiente, ele é efetivado através das pequenas ações. Quando a gente fala sobre tecnologias, a gente acredita que são estudos densos e estruturas gigantescas. Dados, e a gente vincula logo à eletricidade. Não. A tecnologia são estratégias que conseguem dar resultados práticos de maneira criativa, inclusive. E quando a gente fala, por exemplo, da dona de casa, da criança, daquele que cuida dos espaços urbanos da cidade, a gente fala, por exemplo, da compostagem que pode ser feita na própria casa, no seu próprio quintal, estratégias de lavar roupa. Priscila, eu conheço mulheres que conseguem lavar uma trouxa de roupa, com pouquíssima água, a roupa fica limpa, cheirosa, e isso são estratégias, são tecnologias, tecnologias inclusive utilizadas por mulheres que tinham escassez da água, que tinham que sair com suas roupas para poder lavar num espaço específico, e nós precisamos aprender com essas tecnologias. E hoje, o capitalismo não nos dá. Aí eu trouxe aqui, por exemplo, algumas estratégias tecnológicas para reaproveitamento dos materiais. Isso aqui foi produto do projeto Onda Limpa, realizado pela professora junto com os alunos do IF, onde reaproveitaram todos os resíduos que foram coletados nas praias do nosso litoral e depois fizeram chaveiros provenientes do reaproveitamento desse material. Isso aqui é tecnologia, economia criativa. Isso pode ser foco de venda no artesanato, no cajueiro de Pirangi, porque é isso que acontece, é através do meio ambiente como um parceiro. O desafio de nós estarmos nessa Casa Legislativa e destacar que o meio ambiente também pode ser promoção de renda, desenvolvimento e de construção, de edificação do caráter enquanto pessoa, da ação do indivíduo, é dizer que é possível de se fazer a partir dos gestos menores, das iniciativas de dentro de casa, de ações mínimas. E compartilhem essas ações, compartilhem com a Câmara Municipal, tragam novas expertises, porque eu acredito que essa Casa Legislativa é aberta como um espaço como esse, para que você possa mostrar, dizer assim, eu vi no seu programa, será que eu poderia visitar? Eu também coleto, eu faço venda. Eu, particularmente, para fechar a minha fala, eu reciclo todo o meu material da minha casa, todas as embalagens de shampoo, água sanitária, detergente, tudo que a gente consome, e ao final eu vendo o meu material, porque eu preciso saber de quanto é que a gente está falando, então de pesagem e venda. Então um dia, se a TV Câmara chegar lá em casa, vai ver o meu espaço com coleta seletiva, com espaço, depois a gente vende. E aí vem o valor agregado da latinha, vem o valor agregado do plástico, e isso eu pago meu IPTU no final do ano. É uma estratégia que eu tenho para medir o quanto é que o valor do meu resíduo tem custado e quanto isso tem valido para mim. É um estudo de caso da minha casa. É uma coisa que todo mundo pode fazer em casa. Todo mundo pode fazer isso. E se você tem uma frequência, numa casa, por exemplo, com 4 pessoas, que você gera tanto de água sanitária, de embalagem, as pessoas, mas vai dar barata, vai dar vetor. Não dá, porque a gente está falando ali de produtos que são já provenientes da limpeza. Embalagem de detergente, de shampoo, de amaciante, que são bem pesadas, e você pode entrar em contato com a cooperativa, com a associação de catadores mais próximo de você e vender o seu material. Nós estamos falando da economia circular, não estamos falando só da coleta que passa na sua porta, mas de você transformar o resíduo da sua casa, do seu condomínio,
Já existe, Priscila, condomínios que fazem isso. Condomínios que já comercializam os seus resíduos e já investem o valor do comércio no próprio condomínio. Acho que a gente pode até trazer nesse mesmo ambiente um condomínio que faça isso. Uma síndica que está fazendo isso, que conhece essa estratégia. Mas é esse meu recado. Se falar do meio ambiente, eu fico falando aqui o dia inteiro. Mas muito obrigada, Sheila, por você ter vindo. Olha, isso aqui é a representação do nosso Rio Grande do Norte, do Cajueiro. Do Cajueiro. Aqui representada através daquilo que ia para o aterro sanitário, que não ia ter validade nenhuma. Hoje vira economia criativa e embeleza aí, né? E ainda tem joguinhos, tem uma série de coisas. Verdade. Então, vereadora, muito obrigada pela sua atenção. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com a senhora. Sheila, obrigada também pela sua generosidade de vir aqui compartilhar um pouquinho com a gente todo o seu conhecimento, né, que é um conhecimento vasto. A você também que está em casa, obrigada pela companhia. Este foi o episódio de hoje. Até a próxima.